Muito bom dia, minha gente. Uma alegria muito grande para mim viver esse Kairos aqui na Canção Nova. Quero dar um testemunho antes de qualquer coisa e dizer que hoje o meu coração, apesar de todo o cansaço, estamos em viagem, estamos em deslocamento constante, mas hoje Deus me dá um alento, uma satisfação, um presente, que eu acho que para nós, como homens do altar, para nós como homens da comunicação hoje dentro da igreja, é uma necessidade. Quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, agradecer a Canção Nova, a oportunidade de hoje não só conhecer, como estar aqui com o Padre Reginaldo Manzotti. Se nós, que somos padres, não vivermos a comunhão e a amizade, nós não teremos o direito de pedir que o povo viva. Se nós que somos os primeiros a serem tocados por essa responsabilidade de anunciar o reino de Deus, se a gente se enxergar como concorrentes, como o Padre Reginaldo brincava agora, eu o vi pela primeira vez na vida, pessoalmente hoje, e ele com muito carinho me abraçou e falou: Padre, às vezes as pessoas perguntam, o senhor é o concorrente do Padre Fábio? E para mim às vezes as pessoas perguntavam também, e às vezes a gente brincava com essa situação. Hoje eu quero dizer que para mim é uma satisfação, um amor à igreja, que eu digo isso. Que viver esse Kairos ao lado do Padre Reginaldo, para mim é um momento de vitória, de testemunho necessário aos dias de hoje. Estamos lutando por uma mesma causa. Estamos desejosos de fazer o mesmo bem. Estou feliz demais. Vim de Viçosa. Desculpa. Vim de Alfenas. Tivemos uma noite muito especial em Alfenas ontem. Deixei metade da minha voz lá, mas trouxe o meu coração inteiro. E é com o coração inteiro que eu quero convidar vocês que trouxeram a Sagrada Escritura para abrirem comigo a palavra no Evangelho de São João, capítulo 3. Luzia, acho que a gente vai ter que começar a distribuir umas Bíblias para o povo. Cadê sua Bíblia, criatura? Na pressa de colocar o laquê dentro da bolsa, esqueceu a Bíblia. Nós, católicos, precisamos ter o hábito de andar com a Sagrada Escritura nos nossos retiros, nas nossas pregações. Viu? Isso. Você sabe por quê? Eu tenho várias Bíblias. Aí ontem, antes de sair de casa, eu estava dando uma olhada nas minhas Bíblias e eu vejo que elas são todas rabiscadas. E ler aqueles rabiscos é de alguma maneira reviver o processo de Deus em mim. Por isso que você precisa ter a sua Bíblia, porque ela acompanha o seu processo. A gente vai ficando mais cristão à medida em que a gente mergulha no mistério do conhecimento de Jesus. E ler os evangelhos, ter o contato com a palavra do Senhor, o hábito de estudar de vez em quando, de ler as notinhas de rodapé, ajuda demais a gente, para a gente ser um bom cristão, um bom amigo da palavra de Deus. Quem não tem a Bíblia aqui vai fazer o compromisso, não é promessa não, é o compromisso de ter, no próximo Kairos ou no próximo acampamento que você vier,
a sua Sagrada Escritura e uma canetinha para você anotar aquilo que Deus vai mexer no seu coração aqui. Pode ser? Combinados? O que vocês estão rindo aí? Falei alguma boa? Hoje eu fiz questão de pegar uma passagem que para mim tem uma fecundidade muito grande, vou dizer depois que eu pregar, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse encontro de Jesus com Nicodemos está diretamente ligado ao tema do Kairos que nós estamos vivendo, que é um Kairos que fala de amor e liberdade, não é isso? Eu não me recordo agora, livres para amar. E essa passagem nós vamos acompanhar agora. Você que não está com a Bíblia, você vai fechar os olhos e eu gostaria que você imaginasse este encontro de Jesus com Nicodemos. Você que está com a palavra, você vai acompanhar através da leitura. Alguns leem, outros só escutam. Alguns leem e escutam. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como é que pode um homem nascer, já sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a minha voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com uma salva de palmas, vamos aclamar essa palavra da salvação. Você sabe que eu sou um menino que já começou a acreditar em Deus desde muito pequeno, né? Eu, graças a Deus, eu nasci numa família que tinha uma mãe, tem ainda, está lá um caco, mas está lá, me dando um trabalho,
mas é a coisa mais preciosa que eu tenho nessa vida, está lá, Dona Ana, a minha matriz, eu costumo dizer isso, a Dona Ana é a matriz da minha cidade. Eu sou uma capelinha, mas ela é a matriz. Essa teologia toda que eu estudei, e eu gosto de estudar teologia, vocês sabem disso, eu gosto de contar para vocês que eu estudo, eu gosto de partilhar com vocês o que eu estudo, sou apaixonado pela tradição da igreja, pela riqueza que a igreja nos entrega através da teologia, mas eu preciso contar para vocês que desde muito pequeno eu comecei a viver o processo de Deus na minha vida sem nenhuma frase teológica sobre mim. A primeira teologia que eu conheci na minha vida foi o amor da minha mãe. Foi o primeiro gesto teológico de Deus na minha direção. Quando eu precisava ser curado, quando eu precisava ser pegado no colo porque tinha medo, quando chegava em casa com os joelhos esfolados, eu já tinha medo de sangue naquela época. Talvez você não saiba disso, mas quando eu preciso fazer um exame de sangue, eu tenho que tomar anestesia geral. De tanta feiura que eu faço. Eu acho que se eu fosse mulher e tivesse aquele negócio que você tem todo mês, Deus já fez a coisa sábia comigo. Mas toda vez que a minha mãe precisava me recolher no leito do seu colo, por causa das minhas fragilidades humanas, e eu sempre fui um menino muito medroso, sempre fui um menino com a sensibilidade muito à flor da pele, eu chorava muito fácil. Às vezes eu estava vendo um comercial de margarina, eu ficava emocionado com aquela carinha que tinha na margarina, você lembra? Que de repente você estava abrindo o pó de margarina e ela sorria para quem estava abrindo, aquilo me emocionava. Sempre fui um menino muito sensível, a vida me atingia demais, eu sou assim até hoje. E a minha mãe precisava administrar aquela coisa que estava ali, que atendia pelo nome de Fábio, e que ela carinhosamente me chama até hoje de Fabinho. Então, o primeiro gesto teológico, a primeira grande teoria, o primeiro grande conhecimento que eu tive de Deus, me veio pelo olhar atento da minha mãe. Foi naquela oportunidade de ser gente, de ter o direito de ser gente, de amar, de ser eu. Graças a Deus eu cresci num lar em que nunca me foi pedido para ser aquilo que eu não era. Está com vontade de chorar? Chora. Está sentindo medo? Tenha. Está precisando de um empurrão? Vamos lá. Eu nasci acostumado com Deus. Eu nasci acostumado com essa certeza de que Deus me ama. Quando muito cedo eu ouvi isso da minha mãe. Quando muito cedo eu tive a oportunidade de escutar essa verdade teológica, assim como a sarça ardeu diante dos olhos de Moisés, para lhe ensinar uma verdade de fé, Deus me deu a graça de ver o amor de uma mulher ardendo diante de mim, se renovando constantemente, sem nunca terminar. E essa mulher me falava de Deus, e essa mulher me acostumou com Deus, me fez tê-lo presente na minha vida de maneira ordinária. Deus nunca entrou na minha vida de maneira extraordinária. Esse testemunho eu não posso dar para vocês. Deus costurou os meus dias, assim como a mulher costura o seu tecido, assim como a mulher faz a sua coxa para dar sentido aos retalhos. Deus foi costurado em mim de maneira natural. E eu me acostumei em acreditar no amor de Deus, eu me acostumei que ser gente é ser de Deus, que o lugar onde Deus prefere agir é na nossa humanidade, e que o maior milagre que nós podemos receber dEle
é o processo de ser um homem novo todos os dias, pela força da sua palavra, pela força do seu amor. Se um dia vocês ficarem sabendo que eu estou muito doente, precisando de uma cura, vocês podem ficar tranquilos. A minha fé não passará por essa necessidade. Porque uma cura muito maior eu tenho vivido desde que eu sou gente. Eu nunca vou pedir a Deus que arranque de mim qualquer que seja a enfermidade que um dia visitar a minha vida. Não me sinto nesse direito. O que eu sei sobre Ele não depende desse milagre. O Deus diante do qual eu me ajoelho não precisa me curar de nenhuma enfermidade, basta Ele me curar de ser gente todos os dias, e assim como Ele tem feito. Isso para mim é o suficiente. Minha fé não fica abalada quando vê as tragédias do mundo, não. Eu não fico pensando que Deus fugiu, eu não fico querendo que Deus me dê respostas por causa do acidente que eu vi, por causa da tragédia que aconteceu, porque desde muito pequeno eu entendi que o processo humano é liberdade, e que as coisas acontecem à medida em que nós construímos os fatos, que as grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. Eu aprendi em casa. Mas aí agora eu chego ao texto. Mas um belo dia, eu estava na aula de religião, que aquela época ainda tinha, eu acho que hoje não tem mais, né? Tem? Tem? Acho que não. Tem? Vocês entram num acordo que uns falam, tem, outros não. Tá bom. Eu estava lá com a minha saudosa professora na 5ª série, lá em Formiga, no Polivalente. Eu estudava lá no colégio Polivalente. A minha professora chamava Regina Passos, já até faleceu. E na primeira aula de religião que nós tivemos, naquele início de 5ª série, a professora Regina pegou esse texto de Nicodemos. E eu não conhecia esse texto. Ou se conhecia, não estava suficientemente marcado por ele, sabe? Não estava suficientemente registrado dentro de mim aquela informação. E quando aquela mulher começou a nos explicar o significado do nascer de novo, gente, eu fui tomado por uma emoção tão grande, muito maior que a da propaganda da margarina. Eu fui tomado por uma emoção tão grande, como se Deus naquele momento estivesse me dando uma convicção que estava costurada aos primeiros ensinamentos que a minha mãe havia me dado. E aquela professora muito sábia começava a nos dar explicações simples, teológicas, a respeito do significado de nascer de novo. Ela falava da necessidade que todo ser humano tem de se reinventar à luz de Deus, de você dar um significado novo para você, todos os dias. Ela esmiuçou aquele evangelho de maneira simples para mim, para os meus colegas, e eu fiquei tão impactado, que quando terminou a aula, eu voltei para casa, e eu tenho consciência, ontem ainda, quando eu pegava esse texto para refleti-lo, eu tenho consciência e posso testemunhar para vocês, que aquele momento, aquela aula de religião, naquela tarde, lá no colégio Polivalente em Formiga, foi um ponto-chave para o homem que está aqui hoje. Foi um momento decisivo.
Esse Jesus não era brincadeira não, gente. A sabedoria de Jesus, o conhecimento que essa criatura tinha da condição humana, que maneira revolucionária de propor a religião. Ele encontra esse homem que é um príncipe dos judeus, olha o nome, príncipe dos judeus. Lembra até daqueles filmes do Antigo Testamento que a gente via, né? Que tinha aquela voz, Nicodemos, o príncipe dos judeus. Aliás, quando eu era pequeno, eu achava que na Bíblia todo mundo falava com essa voz. Mulher. Não tem a voz normal igual a nossa. Mas estava lá o príncipe dos judeus. E aí entra Jesus nessa história. Olha que detalhe interessante. Você que tem a Sagrada Escritura. Que hora que Nicodemos foi atrás de Jesus? De noite. Por quê? Por que Jesus saiu? Por que Nicodemos saiu na calada da noite para ir conhecer Jesus? Tinha vergonha de ser ele um homem crescido dentro do judaísmo, um homem de teologia, não é? Um príncipe dos judeus, sair para ir encontrar um nazareno sem teologia, um homem que era recriminado, abominado pelas autoridades religiosas e políticas do seu tempo. O que as autoridades religiosas pensavam sobre Jesus? Esse é um bobão, fica falando essas bobagens e o povo vai atrás. Nós vamos ter que sancionar esse homem mais cedo ou mais tarde, vamos ter que mandar ele ficar calado, porque ele está falando muita asneira. Dentre as muitas asneiras que ele diz, ele fala que é filho de Deus, que é o Salvador. Aí fica imaginando os amigos de Nicodemos. O que, Nicodemos? Ele falou isso? Aí vocês imaginam as vozes de todo mundo ficando indignado. Igual a gente quando recebe uma notícia que você não acredita muito, né? O quê? É igual quando morre, né? Aliás, gente, eu estou doido para escrever um livro só sobre velórios. O velório é um lugar fantástico. É impressionante como eu me divirto. Até no velório do meu pai eu me diverti. Brincadeira. Como eu aprendo nos velórios. A gente esquece um pouco as amarras que a gente tem. A gente fica meio ator, meio atriz. O teatro é uma interpretação. Quando você vai para um velório, você vê todo tipo de personagem. E um deles é esse que recebe a notícia. Você ficou sabendo que a comadre Sãozinha morreu? Aí a pessoa: não, tá doida? Encontrei com ela ontem. Como se o fato de ter encontrado com ela ontem não desse direito a comadre Sãozinha de morrer hoje. Aí começa a indagação. Não, já você está enganada. Ela parecia tão bem. Como se o fato da dona Conçãozinha, da comadre Sãozinha, agora eu já mudei o nome da véia. O fato dela estar tão bem hoje, ontem, não dê a ela o direito de morrer hoje. Quando a gente fica indignado com alguma coisa, a gente comenta. Era o que eles faziam com Jesus, minha gente. Por isso a fama de Jesus foi se esparramando, porque ele era polêmico. Ele promovia uma revolução na vida das pessoas. Ele olhava para os miseráveis e dizia que eles eram especiais aos olhos de Deus. Ele olhava para aquele mais pequenininho lá no meio do povo e queria conversar com ele, e queria estar com ele. Ele almoçava com os pecadores, ele jantava com os pecadores, ele andava com os pecadores.
porque ele estava trazendo a proposta que neste momento ele fala de maneira tão elaborada a um homem que conhecia teologia. Jesus não podia falar com Nicodemos de maneira simples. Nicodemos não entenderia a mensagem simples de Jesus, por isso ele era sábio. Com o povo ele falava com simplicidade. Ele fazia de tudo para colocar no coração do povo a melhor compreensão a respeito de Deus. Ele multiplicava os pães, ele fazia o milagre, ele curava o doente, ele animava o desanimado. E com medo de ser visto pelos sábios, pelos teólogos, pelos entendidos da lei, Nicodemos vai de madrugada, para que ninguém soubesse daquela visita. E aí Jesus faz para ele uma proposta. Primeiro, a curiosidade de Nicodemos. Uma curiosidade que já estava tocada pela verdade. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Veja bem que Nicodemos já tem uma informação preciosa sobre Jesus. E embora ele tivesse medo de reconhecer para os seus colegas de teologia, ele já estava certo que Jesus era um homem diferente, que Jesus levava Deus no seu coração. O que eu posso fazer? Pergunta Nicodemos. E Jesus fala: necessário vos é nascer de novo. Mas como é que pode nascer alguém que já está velho? Terei eu que entrar no ventre da minha mãe para sair de novo? E aí Jesus dá um banho de conhecimento teológico. Ô meu amigo, o conhecimento da lei, Jesus não disse isso, mas entre linhas está aqui. O conhecimento que você tem da lei está muito terreno. Eu estou te dando um exemplo terreno para que você tenha condições de entender a linguagem divina. Eu vou usar de uma linguagem terrena, necessário vos é nascer de novo, mas eu não estou falando de maneira que você venha entender as palavras assim como elas estão escritas. Esse é um desafio, você ultrapassar o muro das palavras. É igual quando você escuta de alguém: eu amo você. Essa palavra, essa pequena frase, o que isso diz? Oh meu Deus do céu, se ela é verdadeira, ela diz muito mais do que isso. Concorda comigo? Atrás do eu amo você significa: eu passo uma noite no hospital com você se for preciso, eu passo 2, passo 3, eu limpo sua sujeira, sou capaz de tolerar seus emburrecimentos, sou capaz de entender o seu cansaço, sou capaz de lhe deixar sossegado na hora que eu acho que você precisa de sossego. Eu amo você é uma frase que esconde uma dinâmica de vida. Quando você escuta essa frase, se ela é verdadeira, você sabe que você está tendo uma garantia humana de que você não está só. Você vai além das palavras, você ultrapassa o significado daquilo que está sendo dito, e você mergulha no mistério que aquela palavra não pode revelar. Isso é maravilhoso, minha gente. As palavras possuem um mistério que tem que ter a vida inteira para a gente entender, para a gente compreender. Nós não seremos capazes de compreender a totalidade das palavras, porque elas precisam da vida inteira para se desdobrarem. É assim o poema.
é assim a música, é assim a arte. Aquilo que ele disse hoje, daqui 1 ano, 2, você escuta a mesma música, lê o mesmo poema, aquilo lhe sugere muito mais do que o dia de hoje. Você sabe que é assim que nós entendemos o dogma na igreja? É assim que a gente entende a totalidade da revelação. Tudo já foi dito, Luzia. Tudo que nós podemos saber sobre Jesus já foi dito. A revelação termina com a morte do último apóstolo. Só que você está privada de avançar nessa revelação? Não. Por quê? Porque essa palavra, essa revelação, vai atingir a Luzia a partir da história dela. Sua vida inteira. Deus não põe cerca, Luzia. Deus não põe cerca para nos encontrar. Ele não quer cercas. Porque o grande mistério da ação de Deus é que a gente, no conhecimento de sua palavra, a gente encontre todos os dias um motivo novo para a gente ser quem a gente é. Aí eu chego no evangelho de hoje. Eu chego nesse texto que eu escolhi, porque eu acho que ele sugere. Ele está diretamente ligado ao tema de hoje. Para amar, eu preciso ser livre. E para ser livre, eu tenho que nascer de novo todos os dias. Todos os dias. Se eu não estiver disposto ao nascimento de todos os dias, eu jamais poderei exercer-me na minha liberdade, no dom da liberdade que Deus me dá. Você sabe por quê? A liberdade de hoje, amanhã é prisão. Eu sempre digo isso. Aquilo que eu experimento como liberdade pessoal, aquilo que eu posso alcançar da minha liberdade pessoal hoje, pode ser que amanhã seja prisão. Se eu cair na bobagem de achar que eu já estou livre, que Deus já não precisa realizar mais nada em mim, eu estou declarando a minha falência. Eu estou me encarcerando. Eu estou me fechando. É como você querer livrar-se de um vício. A ciência nos ensina, se você teve um único contato com a cocaína, você precisa tomar cuidado o resto da sua vida. Por quê? A cocaína é uma sofisticada forma de aprisionar o ser humano nos dias de hoje. Aí você tem os outros vícios, mais socializados, mas não menos nocivos, que são capazes de cercear a liberdade, isto é, colocar cercas na liberdade humana. Porque o viciado é justamente aquele que não tem condições de dizer não ao vício. O viciado é aquele que não tem liberdade interior para olhar para o copo cheio e dizer: eu não vou beber você. Por quê? Porque eu tenho um compromisso comigo mesmo. Quero ser livre. Fui feito para ser livre. Eu não sou um cachorro que precisa de guia. Não sou. Aliás, eu estou vivendo um drama com meu cachorro, que mandou pedir desculpas, que não pôde vir. Você sabe por que eu não posso trazer o Natan aqui? Porque o Natan não aceita a guia. E você sabe que isso gerou um conflito em mim? Todo mundo fala, ele tem que aprender a andar na guia. E eu estou achando que não. Ele tem o território lá da casa onde a gente mora. Ele pode ir para lá e pode ir para cá, ele não sai. Por que eu tenho que fazer o meu escravo, o meu cão, meu escravo? Ele tem que ser obediente a mim, porque ele não tem condições de entender o que é certo e o que é errado. Então, a partir do instinto dele, eu vou começar a educá-lo para ele poder conviver bem comigo. Ele é uma belezinha, por exemplo. A gente pode estar com as portas todas da casa abertas, não entra? Por quê? Porque quando ele era pequeno, a primeira vez que ele entrou, o patrão aqui falou quem é que manda.
Falei para ele. E foi uma vez só. E ele só entra na cozinha porque aquelas duas que estão ali vendendo CDs e livros deseducaram ele para mim. A Tânia e a Teca. Ah, que bonitinho, deixa ele um pouquinho. Sabe o que ele faz? Ele primeiro põe a cabeça. E ele é pequenininho, né? Ele põe a cabeça. Aí ele olha para lá, olha para cá. Põe o pescoço. Fica quietinho ali. Olha para lá, olha para cá. Quando você vê, ele está inteiro deitado na cozinha. Não anda para lá nem para cá. Ele gosta de ficar deitadinho ali porque ele quer companhia. Mas eu fico pensando se eu terei o direito de agredir essa liberdade que ele tem. Ele não aceita guia. É igualzinho o dono dele. Se me põe uma coleira, eu corro. Por quê? Porque um dia minha mãe me ensinou que a experiência de Deus coloca no nosso coração amor próprio. Deus me ama. Porque Deus me ama, eu preciso me amar também. E porque eu me amo, eu não aceito que nada nem ninguém venha me escravizar. Porque eu me amo, eu não aceito que nada nem ninguém venha me impor escravidões. Eu nasci para ser livre e eu não vou admitir que a vontade de Deus para a minha vida venha esbarrar nas mesquinharias humanas de quem convive comigo. Eu tenho certeza, isso para mim é dogma de fé. O Evangelho me faz livre, mas os meus relacionamentos humanos são severamente perigosos para fazer justamente o contrário do que o Evangelho propõe na minha vida. É ousado isso é perigoso. Isso é perigoso porque isso pode entrar dentro de contextos de relacionamentos que nós achamos que são santos, mas não são. Nós corremos o risco de adentrar o território de relacionamentos que nós colocamos uma cerinha parecendo que é sagrada, mas por dentro é diabólica. Casamentos que são assim, em que a mulher está escravizada, ela não tem vontade própria. Ela só leu aquela parte do Evangelho: mulheres, sejam submissas ao seu marido. Mas esqueceram de continuar o texto: maridos, sejam submissos. Não, como é que é? Sejam fiéis, né? As suas esposas, como Cristo foi à sua igreja. Como é que Cristo foi à sua igreja? Obediente. Sabe o que é obedecer? Ouvir com. Eu vou te obedecer, significa eu vou ouvir com você. Necessário vos é nascer de novo. Olha para a sua vida, olha para os seus relacionamentos. Religião que não mexe no nossos relacionamentos, religião que não mexe no nosso jeito de ser, não serve para nada. Religião que não impõe a gente na responsabilidade de analisar o que nós fazemos com a gente e com os outros, ela é uma religião infértil, cega. Se o Deus que nós amamos não modifica o nosso jeito de ser pai, se não modifica a nossa disposição de ser marido, de ser mulher, de ser filho, de ser irmão, a gente corre o risco de ficar velho dentro do útero, achando que nós estamos uma belezinha. Não. A palavra de Jesus para Nicodemos é ainda para nós hoje, como dizia para Luzia. A revelação hoje é para mim. O mesmo Jesus que estava diante de Nicodemos neste Kairós, resolveu descer aqui, está aqui, olhando nos seus olhos e lhe dizendo a mesma coisa: necessário vos é nascer de novo. Olha para a sua vida, olha para a sua casa, família, necessário vos é nascer de novo. Jovens, necessário é nascer de novo.
porque o diabo está fazendo questão de nos assassinar aos poucos, ele está fazendo questão de disseminar a lei do menor esforço, ele está fazendo questão de socializar este pseudo-amor, que é escravidão. O diabo está fazendo questão de socializar as escravidões, nos amarrando como se fôssemos cachorros, nos amarrando, nos impedindo de ir além, e Deus está no contrário de tudo isso. Seja livre. A palavra de São Paulo aos Gálatas, se você ler essa carta, você vai mergulhar no mistério do Evangelho. Para mim, é o escrito neotestamentário onde eu mais identifico a proposta de Jesus, minha gente, teologicamente falando, porque os evangelhos são os relatos, o que Jesus fez, o que Jesus falou. A carta aos Gálatas é uma interpretação teológica de uma comunidade que olhou para a ação de Jesus no tempo e compreendeu: é isso, o verdadeiro cristão é livre. Por quê? Porque não é possível ter seguimento saudável de Deus se nós não estamos curados das nossas escravidões. Se Deus não nos toca todos os dias para este novo nascimento, vai ser impossível viver qualquer forma de seguimento. Obedecer só se for com liberdade. Você sabe muito bem, como pai, como mãe, que de nada adianta você proibir o seu filho, se você não convencê-lo de que a proibição está a favor dele. É para o meu bem. Se o seu filho não estiver convencido de que a proibição é favorável a um crescimento pessoal, assim que você virar as costas, ele vai e desobedece. Não é isso que nós queremos. Jesus não quer esse tipo de gente. E é por isso que ele fala. Nicodemos é um grande conhecedor da lei, mas ele a partir de agora vai ter que ter conhecimento de uma outra lei, que não está escrita de fora, mas está escrita no coração da gente. Eu fui muito mal interpretado numa colocação minha aqui na Canção Nova, num dia em que eu falei assim, lembra daquela época? Aprova o aborto, não aprova o aborto, aprova o aborto, não aprova o aborto, lembra disso? Pois é, eu falei uma coisa muito verdadeira, mas eu não me expressei bem. Deu a impressão que eu estava relativizando o fato. Não, eu sou radicalmente contra o aborto em qualquer que seja a situação. Só que naquele dia eu estava tentando refletir teologicamente sobre isso. Eu estava dizendo, raciocina comigo agora, se eu sou um cristão, se eu tenho a lei de Cristo escrita dentro de mim, mesmo que o diabo dessa lei, mesmo que ela seja aprovada, eu não estou debaixo dessa lei. Eu não quero que ela seja aprovada. Mas se Deus nos livre e guarde, um dia essa lei vier a ser aprovada, ela não está aprovada para você, que é mulher que decidiu ser de Deus. A sua lei é outra. É claro que nós temos que lutar para ela nunca ser aprovada, porque serão muitos inocentes que serão mortos nesse país hipócrita. Mas nós não podemos negar que enquanto essa lei não estiver escrita no coração das mulheres e dos pais, muitos serão mortos mesmo nos lugares mais inusitados, porque agora neste momento milhões de crianças estão sendo abortadas no mundo. E isso eu chego à conclusão de que se a lei não está escrita dentro do coração, de nada vale ela estar escrita de fora.
Necessário vos é nascer de novo. Essa é a palavra de Jesus para nós, minha gente. Nascer todos os dias, reencontrar a sua fé, reestabelecer o vínculo que você tem com Jesus, o motivo de você estar aqui hoje. Necessário vos é nascer de novo, reescrever, para que você nunca esqueça que o motivo da sua lei é outro. O cristão que é verdadeiramente cristão, mesmo que o governo lhe proporcione isso, aquilo, mesmo que lhe dê direito das maiores atrocidades, isso nós nunca vamos nem passar pela nossa cabeça essa possibilidade, porque eu estou sob outra lei. Não está proibido de beber. Nós não vivemos num país onde é proibido beber, nós não vivemos num país onde é proibido fumar, e não precisaria, se eu e você estivéssemos verdadeiramente comprometidos com o Evangelho, com a árdua missão de ser gente, porque toda vez que o álcool entra na nossa vida, nós diminuímos a nossa liberdade. Veja as famílias que foram destruídas pelo álcool, minha gente. Vai escutar os filhos dessa tragédia para ver, todos eles hoje agonizando em praça pública, porque também eles levaram essa desgraça para suas almas, e seguiram o exemplo dos seus pais. Porque infelizmente, mesmo que você diga para o seu filho: meu filho, não fume, se você estiver dizendo isso com seu cigarro aceso, ele não vai acreditar na sua palavra. Se você disser a ele: meu filho, não beba, que às vezes você escuta, né? Ó, meu filho, você, pelo amor de Deus, você não faz o que seu pai fez, não. Conselho só se for acompanhado de testemunho, senão é cego, não serve para nada. Não gaste o seu tempo com conselhos que não estejam amarrados no seu testemunho. Se o amor que você tem à sua família não é o suficiente para você adotar uma nova postura, se não é o suficiente para você quebrar as cadeias das escravidões que o vício trouxe à sua casa, à sua família, me desculpe, eu ando duvidando da sua capacidade de amar. Amor que é amor, tem que ter compromisso. Eu não tenho direito de não viver esse meu novo nascimento todos os dias. É imposição para mim, minha gente. Eu preciso ser melhor. Os que convivem comigo sabem disso. Eu tenho defeito demais, mas eu quero superá-los todos os dias. Quantas vezes eu meto os pés pelas mãos, depois eu olho para mim e falo: meu Deus do céu, como eu pude falar isso? Como eu pude tratar essa pessoa desse jeito? Eu sou fraco. Mas eu não desisto disso aqui hoje. Você sabe por quê? Porque se eu desistir disso aqui hoje, se eu desistir da proposta desse acampamento, a minha vida perde o sentido. Eu não sei mais viver sem as lições da dona Ana. Eu não sei mais viver sem as verdades que ela colocou dentro de mim. Eu não teria condições nem de levantar da minha cama todos os dias, porque eu posso ter muitos defeitos, e eu sei que eu tenho. Mas se tem uma coisa que eu não perco de vista, é isso: eu acredito em Jesus. Eu acredito no poder restaurador da sua palavra. Porque eu vi de perto, não foi alguém que me contou, não. Andando por esse Brasil imenso, encontrando tanta gente com pressa, às vezes eu não tenho tempo nem de olhar direito para as pessoas.
Vocês não imaginam o que eu escuto. Semana passada, encontrei uma mulher com a foto da sua filha. Eu falei: padre, tem 8 dias que eu sepultei essa menina aqui, ó. Uma moça de 18 anos, estava voltando de uma festa. Sabe por que eu estou de pé, padre? Porque eu acredito em Jesus. Porque eu acredito na força do amor dele na minha vida. Eu tantas vezes ouvi o Senhor dizendo de mães que perdiam os filhos. Eu acho que naquele momento, padre, Deus já estava trabalhando no meu coração para eu ter condições de enfrentar o dia de hoje. Mãe que perde filho precisa nascer 2, 3 vezes por dia, senão a vida perde o sentido. Pai alcoólatra tem que nascer 3, 4 vezes por dia, senão você não dá conta. Coração ciumento tem que nascer 2, 3 vezes por dia. Coração mentiroso tem que nascer 2, 3 vezes por dia. O problema não é o defeito, o problema é o esquecimento dele. Quando nós temos a consciência de que o limite precisa ser vencido, é só você se abrir a essa graça. Deus está disposto a te fazer nascer quantas vezes necessária for, minha gente. Acredite nisso e a sua vida está resolvida. Não vai ficar mais fácil não, viu? É bobagem. Você só vai ficar mais confortável, porque esse amparo de fé, de saber que Deus não desiste de você, que Ele está inflando novos ares no seu pulmão, para você ter o direito de ser novo de novo. Você tem tantos defeitos quanto eu, às vezes você tem menos ou tem mais, não sei. Faça essa tabelinha. Cada defeito seu lhe traz a obrigação de nascer de novo. No dia em que errar mais, nasça mais. Coloque-se diante desse Deus que você ama e que te ama muito mais do que você ama Ele. Coloque-se diante dele, aceite esse compromisso, essa teologia simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Necessário vos é nascer de novo. Não morra antes da hora. Por que o pecado nos mata? Por que a herança do pecador é a morte? Porque o pecado tem o poder. A consequência do pecado na nossa vida é nos desanimar de nós mesmos. Já ouviu falar da tal história do ciclo vicioso? É isso. A gente fica girando ali, ó. Ah, já bebi ontem, vou beber hoje de novo. Ah, bebi anteontem, vou beber hoje e amanhã também. Ah, já estou traindo mesmo. Fica assim, ó. O diabo gosta desse carrossel. Deus prefere a roda gigante. O diabo gosta de carrossel, te faz girar só no chão. Deus prefere a roda gigante. Te traz para a terra, te leva para o céu. Te traz para a terra, te leva para o céu. E outra coisa, o carrossel dá enjoo. Você fica rodando, 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 aqui não sai do lugar. O processo de Deus é: visita a sua humanidade, olhe para aquele que você é e veja o projeto de Deus para a sua vida. Só tem sentido visitar a miséria humana se for para encará-la à luz do Cristo. Só tem sentido visitar a miséria humana, tomar conhecimento dela, se for para nós darmos o passo da fé de superação
que é: eu assumo a minha identidade, eu sou um filho do céu, eu estou aqui de passagem, e nessa passagem eu quero fazer de tudo para que a minha humanidade esteja aprimorada, para que eu possa viver aquela música. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. O que é de mulher que vai estar correndo atrás do marido? Ih, está lá no boteco, Jesus está chegando. Nossa Senhora, deixa eu apagar meu cigarro que Jesus está chegando. É hoje. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar. Olha isso, gente, eu tenho falado tanto sobre isso, você já deve até ter me escutado falar sobre isso. O meu lugar é meu. Às vezes nós passamos uma vida inteira buscando isso, o meu lugar. Esse é o conforto antropológico que todo ser humano tem que viver. Você saber qual é o seu lugar. Não estou ocupando o lugar do outro, não, é o meu. É aqui que Deus me encontra. Eu não vou sair do meu lugar, porque eu quero que Deus me encontre nele. Qual é o seu lugar? É você mesmo. Deus vai fazer livre esse que hoje é escravizado. Você terá o direito de fazer isso. Você já deve ter me escutado contar. Conto de novo porque cabe aqui. A repórter me olhou e falou assim para mim: Padre Fábio, como é ser um padre de sucesso no Brasil? Escutei aquela pergunta e na hora identifiquei que a palavra sucesso no contexto daquela fala era reconhecimento público notório por aquilo que você faz. E não acho justo dizer que isso é sucesso. Que o meu pai morreu sem nunca ter saído num jornalzinho sequer, e ele foi um homem de sucesso. Não é verdade? Sucesso é porcaria nenhuma. Às vezes é o contrário. Às vezes a notoriedade pode até nos dar a ilusão de que o outro está fazendo sucesso. Veja além das palavras, ultrapassa a cerca. Naquela hora, sabe, Deus me deu uma sabedoria de responder aquela pergunta, não para a repórter, mas para mim mesmo. Que Deus faz essa gracinha comigo de vez em quando. Ele usa